Olá pessoal, boa noite a todos. É, Vamos dar início aí à nossa videoaula referente à aula 09.pdf da pasta 09 da nossa disciplina. A aula hoje é curta, ela é sobre funções, então definir a sintaxe da função, né, em Bash Script, alguns exemplos, por que a gente utiliza funções, tem necessidade realmente de utilizar funções, qual a importância, né? E aí, a partir dos conceitos da aula de hoje, né, de alguns exemplos também, na próxima aula, na quinta, dia 26, serão feitos exercícios para colocar em prática, né, exercitar as funções, como fazer funções em Bash, tá bom? Quem tiver ansioso para praticar exercícios de funções, podem tentar adaptar os exercícios que a gente já fez, usando if, usando for, while, colocando funções neles, tá bom? Quem quiser esperar, na quinta-feira tem alguns exercícios que aí eu vou deixar para vocês fazerem e também vou colocar a resolução na videoaula e na intranet também, tá ok? Então vamos começar aqui. Tá, definindo funções conceitualmente. Bash Script permite que sejam acrescentadas funções aos scripts para facilitar as tarefas de programação. Aí a pergunta que eu faço para vocês: qual é o intuito de utilizar funções nas linguagens de programação em geral? Não pensando apenas em Bash Script, pensando em outras linguagens, Java, C, Python, qual o objetivo de utilizar funções? Bom, primeiramente, se você não quiser utilizar funções, você não precisa. Você pode fazer um código extremamente grande, tá bom? Sem utilizar funções. Funciona perfeitamente, tá bom? Tá, mas funciona perfeitamente, então por que usar funções? Funções fazem com que você economize trabalho, você ganhe tempo, tá bom? Como assim? Imagina que você tenha que fazer uma operação, uma potência, por exemplo, elevar um número ao quadrado 20 vezes num programa, num script teu. Se você tem uma função para isso, você pode apenas chamar essa função 20 vezes. Se você não tem essa função, você vai ter que fazer a lógica de calcular a potência às 20 vezes, tá bom? Então isso daí é o que? Você vai aumentar a quantidade de linhas de código, tá bom? E aí imagine que num contexto aí você colocou sem função nenhuma, você colocou às 20 vezes esse cálculo da potência de um número elevado a 2. Aí imagina que o cliente agora pediu não, pediu que fosse o número elevado a ele mesmo. Então você vai ter que alterar 20 vezes no código essa consideração. Que ao invés de elevar o número a 2, você vai elevar o número a ao próprio número. Você vai ter que fazer essa modificação 20 vezes. Se você tivesse uma função, você teria que mudar apenas uma vez na própria função. E as 20 vezes que você chamar a função, você não precisa mudar. Você vai chamar a função as 20 vezes, e aí uma vez só que você vai modificar o código. Tá tranquilo? Então, o objetivo de utilizar funções é esse, tanto em Bash quanto em outras linguagens. A gente vai ter alguns exemplos que vai ficar mais fácil entender a importância, né, a vantagem de utilizar funções. Pessoal, então, o que eu coloco aqui? Qual o intuito, né, de utilizar funções? Funções são blocos de código que podem ser utilizados em qualquer parte dos scripts, lá no começo, no meio, no final, quantas vezes for necessário. Esse quantas vezes for necessário é quantas vezes que você vai precisar chamar a função. Vai ser uma vez apenas? Vão ser 10, vão ser 20? Você escolhe, dependendo, lógico, do que você quer resolver. O código da função, a lógica da função, né, ele é escrito apenas uma vez, sendo repetida apenas a chamada da função, tá bom? Vamos, esse conceito aqui para ficar mais claro, vamos colocar um exemplo aí daqui a pouco, aí eu volto nessa definição. A sintaxe, então tem um nome da função, abre e fecha parênteses, e aí para não confundir, né, lá com o if, que eu tenho os colchetes, aqui já não é colchetes.
Em funções eu vou colocar chaves. Então, chaves abrindo a função e chaves fechando a função. Repetindo, o nome da função, abre e fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. E aqui o código da tua função. Execução. Como assim execução? Como que eu chamo uma função? Tá bom? Então, para chamar essa função que se criou, basta usar o nome dela. Então, se a função chama potência, só basta você colocar no seu script potência. Se a função chama soma, basta colocar no script soma. Sem parênteses, só colocar o soma ou potência. Aqui tem um exemplo, olha lá. Eu criei uma função, então lembrando, a sintaxe da função é o nome dela. Então, o nome da função é quadrado, abre e fecha parênteses, tá ok? Abre chaves e fecha chaves, e aqui é o código dentro da função, tá bom? Então, o que eu estou fazendo dentro da função? Estou pedindo um número, imprimindo na tela um número, uma informação para o usuário, né? Usuário, digite um número. Aí, usando o read, eu vou ler o número que o usuário digitou e armazenar na variável chamada número. E depois eu vou elevar esse número a 2, elevar ao quadrado, né? Então, aquele número que o usuário digitou, vamos supor 10. 10 elevado ao quadrado é. Aí eu faço a continha. Relembrando que para elevar ao quadrado é só você colocar, para fazer potência, aliás, é só você colocar os dois asteriscos aqui, ó. Tá bom? Então, se for elevar o número ao quadrado, você coloca dois asteriscos. Se for elevar a quarta potência, você coloca dois asteriscos também. Então, os dois asteriscos significa potência. Você vai fazer uma potência, ok? E aí depois, ó, finalizei a função. Aí eu imprimi programa iniciado. Então, aqui que começa o programa. Aqui eu tenho a função, mas enquanto eu não chamar a função, ela não é executada. A função só é executada quando eu chamo ela, tá bom? Então tá bom. Então aonde que vai começar a execução? Vai começar nesse eco aqui, ó. Vai aparecer programa iniciado e aí aqui embaixo eu chamei a função. Como eu falei com vocês, para chamar a função basta colocar o nome dela. Então o nome dela é quadrado. Sem os parênteses. Não coloquem os parênteses. Tá ok? Vamos fazer um teste aí com esse aí, para ver como que funciona. Então, escrevendo rapidamente aqui. Opa. Então, função quadrado, estou fazendo ela aqui para a gente rodar, tá bom? Eco, digite um número. Então, isso vai aparecer para o usuário, para ele digitar um número, tá bom? Aí eu vou ler o número que o usuário digitou e armazenar na variável número e fazer esse número elevado ao quadrado. Qual que seria a resposta? Número elevado ao quadrado é... Ok, deixa eu maximizar aqui para ficar melhor para vocês verem. Tá, então a função encerrou aqui. Aqui é programa iniciado. Aí aqui é onde que eu vou chamar a função. Quadrado. Ok? Então vamos lá, vamos testar esse script aqui. Ele está em pasta pessoal, função. Então, bash função.sh. Digite o número 10. 10 elevado ao quadrado é 100. Se eu quisesse verificar ao cubo, passo para 3. Rodo novamente. 10. 10 elevado ao cubo, né? É 1000. Ok? Só esqueci de mudar aqui o texto. Aí vai ficar mais claro colocando ao cubo e realmente elevando ao cubo. 5 elevado ao cubo é 125. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5,
125. Ok? Tá, beleza. Aí, o que eu peço no próximo slide? Olha lá. Modifique o exemplo anterior para que a função quadrado seja chamada 3 vezes. Então, quero que saber elevar ao quadrado, né? 3 números que o usuário digitar, tá bom? Então, vamos chamar a função quadrado 3 vezes. Vamos voltar aqui ao quadrado, elevado ao quadrado, e apenas chamar a função mais 2 vezes. Ok? Então, simplesmente fazer isso. Ó. Eu vou estar chamando a função 3 vezes, e aí cada uma das vezes o usuário vai digitar um número, podendo ser o mesmo número ou não. Então, nesse exercício aqui, ó, é apenas para fazer isso. Modificar o exemplo anterior para que a função quadrado seja chamada 3 vezes. Observem que eu não mexi nada aqui na função. Eu apenas aumentei a quantidade de chamadas à função. Ok? Vamos rodar aqui e verificar como que funciona isso. Bash função.sh. Digite o número 10. 10 elevado ao quadrado é 100. Digite outro número, né? 6. 6 elevado ao quadrado é 36. Digite o número 9. 9 elevado ao quadrado é 81. Então funciona, né? Observar a importância da função, ok? Vamos simular agora um ambiente onde a gente não teria essa função aqui, ó. Então a gente considera apagar isso daqui, tá bom? E a gente teria apenas essas 3 linhas aqui embaixo. Ok? Então vamos testar aqui. 10. 10 elevado ao quadrado é 100. Funcionou também, beleza. Tá, agora imagina que eu tenho aqui solicitar 3 números para o usuário. Eu quero saber depois o quadrado do primeiro número, o quadrado do segundo e o quadrado do terceiro. O que eu teria que fazer se eu não tivesse função? Como é esse caso aqui. Copiar essas 3 linhas mais 2 vezes. Tranquilo? Vou rodar lá. 10, 8 e 9. Funcionou também. Tranquilo? Então funciona sem função, só que com função é mais rápido, mais eficiente, né? Também. E também, se você for ter que mudar alguma coisa na função, é bem mais rápido. Perfeito? Imagina aqui, ó, que agora eu queria saber o cubo desses 3 números. O que eu teria que fazer? Mudar aqui e mudar aqui. E além disso, mudar aqui, mudar aqui e mudar aqui. Vai funcionar? Vai. Vamos testar lá, ó. 4 elevado ao cubo, 64. 5 elevado ao cubo, 125. 6 elevado ao cubo, 216. Tranquilo? Funciona também, mas você gasta mais tempo. Passando isso daqui para uma função, você ia simplesmente fazer cubo, colocar essa parte aqui dentro da função e aí chamar a função 3 vezes. Apenas isso. 4, opa, deu erro de sintaxe, vamos ver o que eu fiz. Digite um número, cubo, abriu os parênteses, coloquei chaves na linha. Qual a linha que deu erro? Vamos lá ver. Linha 5. Eu não digitei nenhum número. Vamos voltar aqui. 4. Agora sim, eu não tinha digitado nenhum número aqui, ó. Por isso que deu erro. Eu simplesmente apertei pular linha, né? Então, 4 elevado ao cubo é 64. 5 elevado ao cubo é 125. 6 elevado ao cubo é 216. Então, funciona usando função ou sem usar função. Mas quando a gente usa função, é bem mais rápido, né? É bem mais eficiente. Se você precisar modificar alguma coisa, você modifica em questão de segundos. Perfeita a ideia aí de usar funções? Tranquilo? Então vamos voltar ao slide. Algumas considerações importantes. A gente consegue passar parâmetros em Bash, tá bom? Então é possível passar parâmetros.
e é possível que uma função retorne valor também, tá bom? Só que para retornar valor, tem que ser, o Bash Script aceita apenas que ele retorne valores inteiros, valores numéricos inteiros. Daí eu tenho um exemplo aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele tem uma função chamada somar, e ela está somando, ó, o cifrão 1 com o cifrão 2. Como vocês lembram aí, cifrão 1 e cifrão 2 são parâmetros passados. Lembra quando a gente fazia assim, ó? Bash, exemplo 1.sh e passava os parâmetros. E aí esse 10 aqui seria o parâmetro cifrão 1. Esse 3 seria o parâmetro cifrão 2. E esse 4 seria o parâmetro cifrão 3. Tá ok? Então a ideia é exatamente essa. Ó. Eu tenho a função somar e ela vai receber dois parâmetros. O parâmetro cifrão 1 e o parâmetro cifrão 2. Vou fazer a soma desses dois e guardar na variável resultado. E depois vou retornar esse valor. Tranquilo? Tá. Mas aí como que eu chamo a função? Chamar a função é tranquilo. Ó. Somar, como eu fiz anteriormente, ó, quadrado, tá bom? Mesmo nome, ó, quadrado, quadrado. Aqui, somar, somar. Só que aí eu passo os parâmetros separados por espaço. Então, espaço, esse daqui vai ser o cifrão 1 e esse daqui vai ser o cifrão 2. Tranquilo? Tá, então como que é a execução desse script? A função está aqui, mas ela não é executada enquanto não for chamada. Tá bom? Então, o que ele vai executar primeiro? Vai executar primeiro esse echo. Echo, traço n, 5 mais 7 é igual. Tá, tem um conceito novo aí. O que é esse traço n? Sempre que vocês colocam algum comando echo, ele automaticamente pula linha. Só que nesse exemplo, eu quero que a minha resposta fique aqui, ó. Eu quero que o 12 fique aqui nessa linha. Eu não quero que ele passe para baixo. Então, quando eu quiser que o echo não pule linha, eu coloco esse traço N antes, que aí ele vai descartar essa pulada de linha. Ele não vai pular linha, tá bom? Então, vai aparecer 5 mais 7 é igual, e aí vai ficar aqui o cursor esperando o retorno da função. Então, eu chamei a função somar, passei os dois parâmetros, cifrão 1 e cifrão 2, e aí essa função retorna um resultado. E esse retorno de resultado, como que eu consigo capturar isso em Bash? Sempre usando o echo, né, para imprimir o que retornou, cifrão interrogação. Então, o cifrão interrogação, ele pega o retorno da função somar. Ok? Vamos testar esse código aí também. Vamos lá. Então, é somar, né, abre e fecha parênteses. Aí, resultado é igual cifrão 1 mais cifrão 2, retorne resultado. E aqui eu coloquei o echo traço n, 5 mais 7 é igual. Coloquei a função somar, passando os dois parâmetros, e aqui echo cifrão interrogação. Tá, vamos rodar o exemplo aqui. 5 mais 7 é igual a 12. Perfeitamente entendido? 5 mais 7 é igual a 12, imprimiu tudo na mesma linha. Por quê? Porque eu coloquei o traço N. Se eu não colocar o traço N, o que ele vai fazer? Salvei aqui, rodei. 5 mais 7 é igual, aí ele pula a linha e imprime o 12. Então ele vai, assim que ele colocou o comando echo, ele vai imprimir isso daqui e vai pular uma linha, que é a sintaxe básica do echo, sempre pular a linha. Tá bom? Então ele pulou a linha e aí depois ele imprimiu o 12. Tranquilo? Então é essa a explicação aí de passagem de parâmetros e retorno de funções. Retorno de funções eu pego usando cifrão interrogação. Passagem de parâmetros eu passo aqui ao lado da chamada da função. Então o nome da função é somar, aqui eu passo os parâmetros.
Tranquilo? Aí a bibliografia, né, que é o nosso livro referência. A parte de funções é bem simples, né? É isso aí que eu passei para vocês, o mais importante. Alguma dúvida que for surgindo aí nessa videoaula, enquanto vocês assistiam ela, podem mandar mensagem. E então, na próxima aula, quinta-feira, aula de exercícios sobre funções. Tá ok? Bons estudos e até mais.